Fala, meu amigo. Você já se perguntou quais são as marcas de inversores solares on-grid mais recomendadas no mercado? Esta é uma questão crucial, principalmente para você que está buscando eficiência, durabilidade e, é claro, tecnologia de ponta, não é verdade? E olha só, após uma análise feita com quase 6.000 integradores, pessoas envolvidas ali no mercado, pela uma entidade independente, surgiu um ranking das 20 marcas de inversores mais lembrados do mercado solar. E se você quer descobrir quais as marcas que realmente estão se destacando, você está no vídeo certo. Eu sou Miguel Lima, especialista em soluções fotovoltaicas on-grid, off-grid e híbridas, com foco especializado na tecnologia MLPE, que é a conexão placa-placa, desde 2019. Acompanho de perto o mercado de energia solar e os avanços que ela traz para a sua vida. Hoje vamos explorar os resultados desse estudo e destacar para você as marcas mais lembradas e te mostrar por que elas fazem diferença na prática. E segura essa, no final do vídeo, se você ficar, eu vou te revelar uma dica valiosíssima que quase ninguém está comentando e pode impactar diretamente no retorno sobre o seu investimento. Bora lá conferir na tela do meu computador quais são essas marcas de inversores que estão liderando o mercado e por quê? Bora lá? Então, meu amigo, iremos aprofundar agora nas melhores marcas de inversores solares desse ano, o qual foi fruto de uma pesquisa da entidade imparcial que levantou mais de 7.000 profissionais do setor fotovoltaico e, a partir desse levantamento, chegou-se a 20 nomes de marcas fotovoltaicas de geração de energia solar de inversores. E aí, consequentemente, nessa lista, você pode estar analisando, lógico, com outras informações, quais são as marcas ideais para o seu projeto fotovoltaico. Mas eu quero deixar aqui, antes da gente adentrar nessas marcas, você ter o entendimento que hoje existe 3 tipos de tecnologias básicas que engloba os inversores. A primeira tecnologia, que é os sistemas tradicionais, ou sistemas string, né, ou inversores de parede, que esses inversores geralmente têm poucos pontos de rastreamento, de forma que você vai colocar várias placas em rede, em série, me desculpa, e aí, quando você coloca essas várias placas em série, você vai tornar elas como se fosse uma só. E aí, consequentemente, você vai trabalhar com alta tensão de energia e se, por acaso, alguma dessas placas vier a dar defeito, todo o seu sistema vai entender como isso estará com um problema e aí sim você terá que tomar uma ação para fazer alguma substituição. Funciona os sistemas tradicionais? Sim, tem um ótimo apelo financeiro, que são produtos que ali tecnologicamente que têm mais de 50 anos, e há, há outras questões que você deve analisar. Mas a outra alternativa que temos de tecnologia para os inversores fotovoltaicos são a tecnologia MLPE, Model Level Power Electro, onde você tem um ponto de rastreamento de energia placa a placa, o qual, dentre esse conceito, os microinversores, que é o nome já diz por si só, são inversores de pequena capacidade, onde você tem vários benefícios entre a modularidade, a capacidade de você trabalhar com placas de diferentes inclinações e orientações, ou com também marcas de placas solares diferenciadas. Então, é um produto que ele se baseia nos 3 pilares de qualidade. Uma geração eficiente e inteligente por você ter uma conexão placa a placa, onde você tem uma longa garantia que vai proteger o seu investimento e você tem uma geração de energia segura, porque se você tem uma conexão individualizada, a tensão não ultrapassa 120 volts de corrente contínua. O caso que, se for os inversores tradicionais, você tem uma solução que funciona
Porém, no entanto, você trabalha com alta tensão, você tem algumas situações que, se por acaso tiver manutenção, você até demandará um pouco mais, porque você tem que descobrir entre todas as placas qual que é a defeituosa. E aqui no caso da tecnologia com MLPE, você tem um cenário bastante diferente, onde você tem a assertividade, a geração e tudo mais. E aí a terceira modalidade de inversores baseada na sua tecnologia são os otimizadores de potência, que também traz dentre seu cerne a tecnologia MLPE, como também conexão placa a placa, onde você tem um otimizador por cada placa. E ainda assim tem a figura do inversor solar simplificado, mas que ele traz todas as nuances aí de qualidade no conceito da tecnologia MLPE com a manutenção placa a placa, a individualidade da geração, a performance e todos os conceitos que os microinversores também têm consigo na tecnologia com os otimizadores de potência. Só que cada um desses aqui tem um nível de investimento. Então, conforme a tecnologia mais antiga, os microinversores e depois os otimizadores de potência. É um produto fantástico, mas a nível de investimento eu ainda sugiro os microinversores, porque hoje temos várias marcas de microinversores que, a dependendo da marca, se assemelha muito ao investimento de um inversor tradicional. Então, por que você optar por ter uma tecnologia mais antiga, se você tem pelo praticamente o mesmo investimento, algo mais tecnológico, mais eficiente e mais duradouro, que é a garantia dos soluções aqui já mencionadas em segundo e terceiro, geralmente são maiores do que os inversores tradicionais. E aí, gostaria que você complementar o seu conhecimento. Ao você clicar aqui, vou deixar aqui no card aqui em cima, onde vai ser levado para você posterior a esse vídeo, o vídeo que a gente postou na semana passada falando sobre os melhores marcas de painéis solares. Quando você tiver o conceito das melhores marcas de painéis e de inversores, você vai ter um entendimento maior no seu poder de decisão. Então, vamos aqui ainda continuar entender quais são os critérios de segurança que você deve analisar, além da escolha das marcas, que esse dispositivo deva ter. Primeiro, na sua instalação, deve seguir todos os requisitos da MBR 16690. Isso já estamos falando do seu profissional que vai estar fazendo essa atuação. Em segundo, aí já estamos falando do dispositivo, que é a MBR 17193, que trata especificamente da segurança dos dispositivos de segurança que um sistema fotovoltaico deve possuir. Dentre eles, um inversor deve ter um AFCI, que ele vai cortar ali qualquer possibilidade de um surto, o qual pode gerar uma fagulha elétrica, e outro que é o Rapid Shutdown, que é o desligamento, né, desse sistema fotovoltaico, ou da redução da tensão a níveis seguros quando por acaso vier algum tipo de interrupção. Então, associado a essas duas tecnologias, que geralmente os microinversores já têm isso incorporado, certamente, ao você escolher a tecnologia MLPE, você já tem um conjunto que atende esses critérios. Então, outras coisas que você deve analisar num conceito de um inversor é a questão da eficiência, o qual todo inversor ele converte a energia ali em mais de 90%. Então, se ele, por exemplo, converte 97%, você teria 3% de perdas. Isso é natural, dependendo do conceito ou das estatísticas, né, que você tem na folha técnica do seu inversor. A durabilidade e a confiabilidade, seja na marca ou seja na garantia, que é a expectativa que o próprio fabricante tem através do equipamento. O custo-benefício aí já é basicamente o recurso, né, o valor a ser investido nessa solução, e a inovação tecnológica, seja pelo monitoramento ou por ele ter algum tipo de grau de proteção, igual o IP65 ou IP67, aí depende da tecnologia escolhida. Se for no caso dos microinversores, geralmente ele tem IP67, que é protegido contra água, vento, né, e poeiras e outras coisas, e até maresia, enquanto outros dispositivos às vezes não têm os mesmos graus de proteção. E aí, tão importante quanto o suporte técnico e assistência quanto ele. Adianta você comprar um equipamento desse, e se por acaso daqui a 1 ano, 6 meses, ou que seja durante a vida útil da garantia,
você precisar do suporte e não ser atendido. Então, são alguns dos critérios que você tem que ter em mente, independente desse ranqueamento dessas marcas, que foi elencado pelos profissionais, mas já é um ponto positivo, porque se está na mente desses profissionais, já tem praticamente muitos desses critérios já avaliado, né, já validado por esses profissionais. Então vamos aqui apresentar agora para você essa lista, é relativamente grande, mas para você entender que ela está elencada do primeiro ao último, que foi no ranqueamento desses mais de 7.000 profissionais, estabelecido, né, pela a empresa Greener, né, que tem feito esse estudo já há alguns anos. Então esse aqui é o estudo mais recente que a gente tem para apresentar para vocês. Então tentando acertar aqui para poder apresentar para vocês. Então a primeira marca que está mais lembrada de inversores nesse ranqueamento, a primeira dentre as 20 é a Solis, seguida pela marca Day, depois a Grovet, depois a Soulplant, Howie, Soulgrow, Soulfar, Sage, Holy Minds, Goodwin, VEG, Fronius, PHP Solar, AP System, Carnesian, Forex, Intelbras, SolarEdge, Enphase e Tint Power. Perceba que, se você está antenado nas 7 melhores marcas de microinversores, que eu também tenho um vídeo que eu vou deixar um card aqui, se você quiser, logo em seguida após esse vídeo, verificar quais são as 7 melhores marcas, mas alguma dessas já está aqui inclusa. Lembrando que tem algumas marcas que eles produzem tanto em inversores tradicionais quanto nos microinversores. Por exemplo, o caso do Day, que tem inversores tradicionais, híbridos e microinversores. Assim como, por exemplo, a Grovet, que tem inversores tradicionais, microinversores. No caso também da Sage, né, tem inversores tradicionais, microinversores, e algumas outras aqui. Então, eu chamo a atenção para a Holy Mats, que está à frente, por exemplo, da P-System, e Enphase, que está um pouco mais abaixo, mas por quê, gente? São marcas especificamente, dependendo do seu critério, que inspiram qualidade. Enquanto outras que está aqui um pouco mais acima, geralmente tem um custo-benefício, né, de investimento menor, então é um produto mais popular. Geralmente um produto, pelo menos que eu considero aqui, que é Enphase, que é um microinversor, ele está logo abaixo, mas porque ele não tem sido muito popularizado pelo valor de investimento dele, mas é um produto de altíssima qualidade. Mas vamos dar prosseguimento aqui para você entender que não é somente essa lista, que se você está gostando desse conteúdo, até o presente momento, o qual elenquei para você já o ranqueamento das 20 melhores marcas, não se esqueça de curtir agora esse vídeo e se inscrever nesse canal. A Energia do Microinversor somos uma das poucas empresas que traz o conhecimento para você tomar sua melhor decisão. E se quiser comprar o kit fotovoltaico completo conosco, que entregamos frete, homologação e seguro instalação, além da nossa assessoria, para você ter um conhecimento sobre algo que vai ficar na sua casa por mais de 25 anos, e a gente fazer todo o acompanhamento da sua instalação, seja para você executar ou para você contratar mão de obra, ou seja para você ampliar, procure a solardespalmares.com.br/loja e você vai conferir nossos kits fotovoltaicos. E se você quiser algo personalizado, nos procure. Mas, Miguel, quais são as inovações e as tecnologias emergentes que esses inversores têm trazido dentre essas diversas marcas? Eu chego a salientar para você algumas das opções que tem trazido especificamente, né, nesses produtos atualmente, que não é somente um sistema on-grid, né? Chamamos muita atenção para sistemas grid zero, que é não injetar energia. É um sistema fotovoltaico que ele é mais utilizado para o autoconsumo. Por que isso? Geralmente porque estamos enfrentando para algumas regiões do país já a questão da inversão de fluxo. E se você quiser saber um pouco mais sobre a inversão de fluxo, vou deixar aqui no card ou o vídeo que a gente também trata sobre isso, para você entender um pouco melhor sobre essa temática, que às vezes você pode sofrer, e se você antever esse conhecimento, você vai saber como lidar nesse tipo de situação. Mas a opção do Grid Zero, um inversor que ele é de alto consumo, que não injeta energia,
resolveria essa temática. Outra alternativa que tem sido muito falado, MPPTs otimizado, o qual com pouquíssimo irradiação solar, com pouquíssimos raios solares ali aplicado numa placa solar, já começaria a ter a produção. De fato que se você começa a produzir mais cedo e termina, né, mais tarde, você consegue a ganhar, né, mais quilowatts no fim do mês. E a terceira opção, que é o armazenamento de energia, que com certeza para você ter a sua autonomia, um sistema energético onde você armazena essa energia é absolutamente necessário, principalmente nesses momentos que estamos enfrentando apagões e provavelmente vai mais e cada vez mais se intensificar. E aí é onde a gente chega nos inversores híbridos, que eles são inteligentes, que eles envolvem todas as soluções, que é um sistema on-grid, que vai injetar energia, e ele vai ter um gerenciamento da sua energia através das baterias. E aí, algumas dessas funções avançadas que esses inversores híbridos podem entregar para você é a possibilidade de você não se preocupar com os apagões através da energia armazenada no seu banco de baterias, onde você tem hoje as baterias de lítio, que tem alta capacidade de energia armazenada e alta durabilidade. Então, o investimento já se paga. Muito é falado, mas essas baterias é cara. Não, não é cara. Elas já, se você colocar no papel, considerando a vida útil delas, que é mais de 10 anos, e o valor que você emprega ali, já é absolutamente viável você ter sistemas híbridos que lhe traz economia e um payback médio de 5 a 6 anos. Se você opta apenas por um sistema on-grid, seu payback é de 2, 3 anos. Mas se você está pensando num contexto de 25 anos, os híbridos já é uma alternativa para você ter, além da sua economia, autonomia. Lembrando que são duas características muito distintas, mas o híbrido ele traz os dois consigo. Então, se você já planeja ter uma solução mais robusta, eu recomendo talvez já ser um sistema híbrido, que você pode começar com uma bateria, mas no futuro você pode expandir talvez para 4, 5, conforme a sua necessidade, que é bastante plausível você fazer soluções dessa natureza, com um sistema mais comedido, mas que você possa ampliar o banco de baterias. E aí, está gostando do conteúdo? Tem alguma dúvida que está além desse conteúdo? Deixa aqui abaixo um comentário ou a sua dúvida, que eu terei a imenso prazer de responder. Então não se esqueça, antes de terminar esse conteúdo, deixa aqui porque eu sei como é que é. Ao terminar o vídeo, você já vai pular para o próximo. Assim como eu estou deixando aqui vídeos para você estar maratonando. Mas eu vou deixar agora uma dica de ouro. Se você ficou até o final, a importância, além da marca do inversor solar, saber quais são os melhores e o ideal para você, é saber de quem você está comprando. O distribuidor que o qual você está comprando, e não é só do integrador, mas o distribuidor que é o que ele importa, é importante você saber se ele é uma empresa robusta e confiável. E aí, com toda certeza, como que se dá essa garantia e pós-venda. E aí é o ponto fundamental que eu penso, a título de um investimento de 10 anos, de 25 anos, você entender como que isso funciona. E nós, da Solar dos Palmares, se você comprar os kits conosco, nós fazemos a curadoria dos nossos parceiros. Nós, toda semana, somos abordados por empresas que são ali distribuidores novos. E a gente sempre faz o levantamento se aquela nova empresa faz sentido para nós. Nós já temos alguns parceiros que temos ali uma convicção que são empresas sólidas e que provavelmente quando você solicitar ali alguma necessidade do uso da garantia, vai te corresponder. Assim como nós temos já os nossos mais de 500 clientes desde 2019 que nós atuamos no mercado, já atuamos na RMA, que é algumas trocas, e tivemos êxito em praticamente todas as soluções. Até hoje, não me recordo de nenhuma RMA que a gente tenha aberto que não tenhamos conseguido êxito. Então, essa é a tranquilidade, paz de espírito que nós da Solar do Palmares entregamos para você. E aí, se você gostou desse conteúdo, eu recomendo você clicar aqui no lado direito, uma recomendação do vídeo para você continuar
conteúdos, assim como aqueles que eu coloquei aqui no card ao longo desse vídeo. Então, agradeço a sua disposição ter ficado até o momento e te espero no próximo vídeo.